Olá, sejam todos bem-vindos à Masterclass Como se libertar das amarras que estão travando a sua evolução. Vamos chegando, pessoal, está só começando. Olá, Breno, olá, Michele, como você está? A Karen, vamos chegando, pessoal. Michele, você fala de onde mesmo? Boa noite. A música tá alta, pessoal. Vou baixar já só pra gente entrar nessa energia, porque nós precisamos hoje, porque nós vamos falar sobre coisas importantes, vamos falar sobre amarras, tudo aquilo que trava a nossa vida e principalmente como se libertar finalmente disso pra gente viver uma vida mais leve, porque senão a gente fica travado e aí a gente perde oportunidade, perde as chances de ser feliz. Deixa eu só trocar o som, então, para iniciarmos. Um instantinho. Tá. Então vamos, pessoal, vamos falar desse tema tão importante. Hoje eu vou até usar os bonecos para vocês terem uma percepção mais ampla da realidade. Deixa eu só virar um pouquinho mais essa câmera. Assim tá bom, né? Tá dando para enxergar. Hoje um cenário diferente. Então, pessoal, quando nós falamos de amarras, que tipo de coisa vem na sua mente quando você pensa sobre amarra? Na minha vida, eu sempre conto na minha história, né? Basicamente, eu não cheguei nas constelações por acaso. Foi um período que eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muita confusão, eu estava perdido. Eu gostava muito do direito, eu fazia inclusive muitas... não sei se vocês têm na cidade de vocês, mas são encontros em que a gente costuma defende uma tese diante de algum grupo, e nesse período eu trabalhava muito com questões do Congresso Nacional, para vocês terem ideia, algo bem nada a ver. Então assim, por que eu estou falando disso? Porque naquele período eu tinha muito interesse de buscar ajudar as pessoas, eu tinha interesse de fato de encontrar um caminho para minha vida e também ajudar a libertar outras pessoas. Só que eu sentia que algo ficava engasgado, eu não via nunca uma continuidade. Então eu começava as coisas, eu terminava. Nos relacionamentos, o mesmo padrão. Sabe quando você inicia um relacionamento, aí você já tem aquela expectativa de saber como que vai terminar. Aí quando você viu, ele termina daquela forma que você já tinha imaginado. Aí você começa outra relação, ela termina igual. Aí você começa mais um projeto, o projeto falha, você cansa, começa outra coisa. Você nunca consegue manter algo. Parece que Deus apontou o dedo para você e falou: é para essa pessoa que eu vou trazer todos os karmas, todas as disfunções que existem. Mas basicamente o que é isso? Quando nós estamos desconectados da nossa essência, quando nós encontramos caminhos que nos distraem, caminhos que são dos outros, nós vamos perdendo esse desejo pela vida. E acaba que muitas dessas questões, como na minha vida mesmo, o câncer ele veio como um chamado, um resgate para olhar para a realidade. Já outras pessoas, elas veem a doença como uma inimiga. E por que nós precisamos falar disso hoje com muita sabedoria? Porque essas questões que surgem, elas não vêm, por exemplo, deixa eu perguntar para alguém de vocês aqui, Michele, que está aqui comigo. Vamos supor que você está com o seu carro lá, dirigindo numa estrada para viajar, curtir com a família, se divertir. Só que nessa estrada tem um buraco. Um buraco que, se você passar a 150 por hora, pode acontecer um desastre. Mas, por sorte, naquele dia instalaram uma placa dizendo que a 500 metros, buraco, cuidado. Quando você tem esse conhecimento, essa noção do que está acontecendo, você não se precaver diante da situação. E é isso que a doença faz. A doença, quando surge no nosso corpo, é para justamente mostrar o caminho que nós estamos indo. E o caminho, muitas vezes, pode ser a morte. E a doença, ela vem com esse freio para você voltar a olhar para a realidade. Então, a doença, ela não pode ser vista como uma inimiga, mas sim uma possibilidade de recomeçar, de perceber o porquê que eu estou nesse estado, porquê que eu cheguei até aqui. Quando você tem essa compreensão, naturalmente vem insights de você perceber para onde eu deveria ir, qual o caminho que eu deveria seguir.
E aqui, pessoal, que a constelação na minha vida ela se tornou uma ferramenta muito poderosa. Porque eu não tinha essa consciência, eu não percebia que eu estava preso em fios invisíveis. Na minha leiga opinião, aquilo fazia parte do destino. Eu ainda não tinha essa consciência de que eu atraio aquilo que eu mereço, e é verdade. Nós atraímos aquilo que nós estamos preparados para receber. Hoje, se você fala que deseja um carro, um apartamento, vamos supor, um relacionamento, mas será que você está de fato preparado ou preparada para ter esse desejo realizado? Se hoje você ganhasse uma Ferrari, que a maioria das pessoas deseja um carrão logo de cara, você teria condições de pagar o IPVA, o custo de manutenção desse carro? Então as pessoas elas pensam no objetivo muito utópico e elas não veem as responsabilidades por trás daquilo. E quando você percebe dentro da constelação, você é levado a tomar a consciência e também suportar a responsabilidade das escolhas que você fez. Então quando a gente vê que os relacionamentos terminam da mesma forma, quando a gente percebe que o nosso corpo adoece por uma doença específica, por exemplo, câncer, vamos supor, burnout, depressão, tudo isso, pessoal, é um caminho para você voltar a olhar para a realidade. Então, essas amarras que travam nossas vidas, de relacionamentos, términos que se repetem, de doenças, de uma carreira que nunca progride, que você sempre vê, parece que estão te puxando para trás enquanto você tenta ir para frente. Isso, na verdade, são percepções daquilo que você foi construindo ao longo do tempo. Então, o que eu percebo hoje? Nós precisamos ter a consciência do caminho que nós escolhemos para a nossa vida. Se você não tem a consciência do caminho que você está seguindo, meu amigo, minha amiga, tenha a sorte de ter algo que te chame, uma certa amarra, vamos supor assim, que a amarra ela é para ser a sua amiga, para que você perceba e você comece a sair da ótica do problema, porque o que acontece com a maior parte das pessoas é que elas se identificam com o problema. Quando você se identifica com aquele problema, você se torna ele, você não consegue sair e olhar de fora. Mas quando você percebe as dinâmicas que te levaram para aquele relacionamento, você começa a perceber que a sua mãe também passou por isso, você enxerga que a sua avó também tinha o mesmo padrão de atrair um marido que muitas vezes traía, às vezes humilhava, às vezes era alcoólatra. Então a gente vai percebendo que esses padrões eles vão perpassando as gerações. E por que isso é importante? Se você negar essa realidade, aquilo que você se nega se torna o seu destino. Não adianta você querer brigar. Então um dos melhores passos, uma das melhores atitudes para você começar a se libertar dessas amarras é você sentar na cadeira e olhar para isso. E muitas vezes você vai achar que a ajuda está lá fora, que são as pessoas que vão contribuir para que você saia desse problema. Mas a grande verdade, pessoal, a grande verdade é que a chave para a nossa liberdade ela está dentro. Então se você continuar buscando em pessoas, em bens materiais, em metas que são inalcançáveis até mesmo, você sempre vai estar acessando aquele estado de vazio. E quando você está em um estado de vazio, você nunca estará completo. E esse que é o maior desafio das pessoas hoje em dia. Para você se libertar de todas essas questões, você tem que começar a se perceber como inteiro. Eu sou completo, eu sou abundante, eu sou saudável, mas não são frases vãs que você vai dizer e ficar repetindo ao léu. Você precisa internalizar isso com uma crença de que você se torna essa realidade. E na constelação a gente faz justamente isso, a gente compreende o caminho que te levou a uma doença, a um término de relacionamento, a um padrão que fracassou na sua vida, e você começa a perceber a origem dessas dores, o que causou esse sofrimento na sua vida. E tem uma coisa que eu aprendi recentemente, que realmente é uma frase que chama muita atenção: a correção vem junto com a dor. Como assim, Vitor? A correção vem junto com a dor. E eu tenho outra coisa, a aflição ela não nasce do pó, ela não nasce de uma forma mirabolante. Toda dor que acontece na sua vida, ela tem um propósito.
E o que nós percebemos hoje na nossa sociedade são as pessoas fugindo da dor. E quando você não tem essa perspectiva adulta sobre o processo do crescimento, você retarda, você fica numa fase infantil. E crianças não resolvem problemas. Crianças apenas repetem, persistem no sofrimento. E quando você percebe aquilo que para você parecia de fato um amor genuíno, um amor verdadeiro, que te conectava com a sua família, quando você vê de fora, esse amor está levando todo mundo para o buraco. Todo mundo está indo para o mesmo destino de dor. Então, amar é muito diferente sobre uma perspectiva sistêmica, porque a gente começa a perceber que eu posso fazer diferente, eu posso seguir por um outro caminho, que a minha família vai me aceitar, que eu tenho condições de seguir por esse caminho. E muitas pessoas, inclusive gente que está aqui nessa live que eu estou vendo aqui agora, se prende tanto às questões familiares que não consegue avançar, não se vê como capaz. E aí você fica lá, aquela expectativa utópica de preencher uma situação que não é sua. Você abdica dos seus sonhos, você abdica de um relacionamento que você desejaria ter saudável, porque querendo ou não, quando a família de origem começa a influenciar nas suas escolhas atuais, meu amigo, vai dar problema, vai terminar. Não tem outro caminho não. Família de origem é no lugar dela. Quando começa a ficar falando muita coisa, quando começa a ficar em cima, definindo qual que é o caminho do relacionamento, acabou. Isso vai incomodar parceiro, porque vocês vão percebendo que essas dinâmicas, elas começam a influenciar. E aí o que era para ser algo saudável se torna algo doentio. E para sair disso, você precisa saber dizer não. Você precisa ter a coragem de saber dizer não. Se você não conseguir dizer não, o seu sim, ele não vale nada. Eu conheço uma pessoa que ela já fez vários tipos de tratamento, já fez constelação, já fez reiki, tomou floral, todo tipo de terapia, acompanhamento psicológico, 10, 20 anos, e a pessoa não sai do lugar. Ela acha que, utopicamente, quando ela faz para os outros o bem, quando ela é boazinha, quando ela está sempre ali disponível, o outro vai reconhecer isso e vai retribuir. Mas, pessoal, isso é uma ilusão. Não adianta você fazer tudo pelo outro, tirar dele a própria dignidade para resolver os seus problemas. E perceba que eu não estou também sendo radical em falar para vocês não ajudarem ninguém, porque a gente ajuda dentro do nosso lugar e dentro da capacidade que o outro tem para receber. Senão a gente começa a desequilibrar as relações. E quando você desequilibra uma relação, pode ter certeza que agora você está se tornando pai ou mãe dessa pessoa. E não tem como se relacionar com uma criança. Não adianta você insistir. Então, quando você percebe essas amarras que aconteceram lá atrás, elas vão te influenciando hoje. E a nossa mente mente, a nossa mente nos engana. A nossa mente quer que a gente perceba que aquilo está bom, que é o suficiente, porque o ser humano tem uma capacidade de se adaptar que é surreal. Então, você mesmo dentro do problema, as coisas dando errado, você vai tentar na sua mente dizer, não, é assim mesmo, isso é o destino, era para acontecer. Então, se você não coloca um limite e diz, não, basta, acabou, eu não quero isso para minha vida, você vai continuar repetindo a mesma história. Não tem como sair do lugar se você não muda. É a mesma coisa que você querer uma vida totalmente diferente, querer ter resultados diferentes, querer um emprego diferente, um carro diferente, se você não faz nada novo, se você repete as mesmas dinâmicas. Então não faz sentido, não cai do céu. E isso, pessoal, quando você começa a perceber toda essa dinâmica da realidade, você começa a perceber a importância que você tem de servir os outros, né? Eu ia falar disso mais pra frente, não, vou falar mais pra frente mesmo. Porque tem outros pontos que eu queria trazer para vocês, além da desconexão com a realidade, que a doença vem nos mostrar, e tudo isso, todo fracasso, foi como eu falei, a dor, a correção, ela acompanha a dor. Então, ao mesmo tempo, e Napoleão Hill também diz isso, que todo fracasso também tem uma semente de sucesso por trás dele. Então, se você não olha para aquilo que está acontecendo, por exemplo, academia, se você vai para a academia, você sabe que você não vai ter o resultado do dia para o outro, não é assim que funciona.
Mas no seu processo de lidar com a dor, de lidar com o processo de conseguir respeitar aquele caminho, você vai ter resultados, e isso para tudo na vida. Então o primeiro passo é para a gente se libertar, para a gente falar sobre como se libertar dessas amarras que travam a nossa vida. A primeira delas é encarar aquilo que nos adoece, encarar aquilo que está nos machucando naquele momento. Pare de evitar, pare de dizer não para a dor. Então o que eu faço, Vitor? Se renda. Eu me rendo. Isso aqui é uma frase que eu uso quase todos os dias, quando algo sai do esperado, quando o meu editor não entrega os vídeos, quando eu vejo que uma cliente desmarca, eu falo, eu me rendo. E aí eu paro de controlar. Eu vou até para outro lado, tá? Eu já falo que a vontade do Pai seja feita. Eu já entrego assim, ó, pra soltar de uma vez por todas. E a gente não quer soltar, a gente quer controlar tudo, todos os detalhes. Se caísse, e quanto de problema que eu já tive em live aqui. Então, pessoal, é preciso sim enxergar o problema, ficar frente a frente com ele. E isso inclui você ficar sozinho, ficar no seu canto, introspecção. As pessoas não conseguem mais ficar quietinhas. Quando eu fico sem produzir muito conteúdo, não é porque eu estou passando algum problema, não, é porque para minha mente eu preciso desse espaço. E o homem, na polaridade do masculino, não é toda hora expansivo, ele precisa se recarregar disso. Se você fica só no extremo da polaridade, é cansativo, é estressante, você adoece, entra em burnout, você entra em ansiedade crônica, que mais? Pânico, que eu já vi muitas pessoas passando por isso. Então o primeiro passo é encarar a dor. Olhe para ela, interage. O que você quer me revelar? O que essa situação, o que essa traição quer me revelar? Porque se você só jogar a culpa no outro, falar que ele é 100% responsável pelos padrões, pelo que aconteceu, pode ter a certeza que você está querendo negar algo. Porque nós somos sempre 50% responsáveis diante de tudo que acontece dentro de uma relação. Eu tenho os meus 50% e o outro tem os 50% dele. E dentro dos meus 100% de responsabilidade, eu decido se eu quero essa pessoa na minha vida ou não. Então o primeiro passo, olhe para essa dor, pare de ignorar, fique quietinho, tente entender por que isso está acontecendo na sua vida, onde foi que aconteceu o primeiro gatilho dessa situação, isso é seu mesmo, ela é da sua família de origem, os seus pais carregam esses padrões, ou está mais distante ainda, será que os seus avós já passaram por isso? Tente entender a dinâmica do problema, tente se conectar, não tente ficar pensando. Fique naquele instante, no momento presente, em contato com essa situação. E é isso que a gente faz na constelação. Já vou mostrar para vocês. A gente coloca uma pessoa aqui e a pessoa fica frente a frente com aquele problema. E aí, olha para isso, diga para esse problema, agora eu me rendo. Agora eu vejo, isso é pesado demais para mim. Por favor, me libere disso. Então o que eu estou fazendo aqui com vocês? É para vocês perceberem que tudo está nesse simples. Você só precisa acreditar que é capaz. Se você não se vê como capaz, ninguém vai fazer isso por você. Então, olhe para a dor. Segundo passo, né, pessoal, para a gente começar a se libertar desse problema. Nós temos as ferramentas necessárias para sair disso? Ou nós precisamos de outros recursos? Como assim, Vitor? Vamos supor que hoje você se encontra com uma depressão, que é o caso que hoje em dia acomete tantas pessoas, né? A depressão, num primeiro momento, se eu falar para a pessoa, vai correr, meu amigo, vai aproveitar a vida, se divirta, sai desse estado depressivo aí. A vida é para ser vivida. Você acha que vai mudar algo na vida daquela pessoa? Ela não tem energia para colocar em movimento, ela não consegue sair daquele estado. Então, quando a gente vai falar de auxílio para alguém, auxiliar qualquer pessoa, a gente tem que ver se ela tem as ferramentas, se ela tem a capacidade para sair daquele lugar. E o principal de tudo, será que ele tem uma boa... será que ele consegue lidar com seus próprios problemas? É uma pessoa que está sempre buscando nos outros a solução. Então, quando você se enxerga como capaz, quando você se enxerga como adulto para resolver as dinâmicas que você mesmo se colocou, você começa a perceber o seguinte ponto, e esse é importante: escolhas erradas te levam para o fracasso. Se você faz uma sequência de atos, uma sequência de atos
que trazem sofrimento, ruína, naturalmente é isso que vai acontecer na sua vida. Mas também o oposto é válido. Então, se você começa a produzir atos mais eficientes de acordo com aquela situação, você começa a sair dessa dor. Então, o primeiro passo é entender: esse padrão, ele é meu? Eu tenho ferramentas para sair disso? Eu sou capaz? Eu dou conta? E quando você percebe que você tem energia para sair desse estado, que você é capaz, você começa a encontrar um novo caminho. Qual é o caminho de solução para essa questão? Será que eu me sinto merecedor disso? Agora a gente entra em outro ponto, que é o merecimento. Boa parte das pessoas não se sentem merecedoras. E aí vem a questão da autoestima. Autoestima baixa, eu não sou capaz, eu não tenho o suficiente, isso não vai dar certo, isso não é comigo. E aí o que acontece? Essa vozinha que está ali no seu ouvido é a sua mãe dizendo: ah, menino, olha, você não faz nada certo, olha só que bagunça que você fez, sai daqui, olha, a mamãe vai embora, viu, porque você só me traz tristeza. E no fundo você tem que trazer aquela necessidade interna de fazer tudo perfeito. Mas como Bert Hellinger fala sabiamente, o perfeito ele só existe no cemitério. Porque só ali que você não vai mais mudar. Só ali que você não vai mais errar. Então, quando você se percebe como uma pessoa que também comete erros, você começa a não temer tanto o julgamento dos outros. E quando você não teme esse julgamento, você tem autoconfiança de expansão. Então, primeiro vem essa autoestima, você tem que se sentir bem cuidado. Você tem que trazer, por exemplo, falas de cura. Eu sempre falo frases para mim: eu sou amado, eu sou saudável, as pessoas gostam de mim, as pessoas me respeitam. Então você tem que mudar esse software, porque quando você tem acesso a essa nova informação, a essa nova frequência, digamos assim, você começa a sair do lugar, você começa a se movimentar. E aí a gente vai para um novo passo: servir os outros. Quando nós nos sentimos completos, quando nós temos o suficiente para ir para a vida, quando nós temos pai e mãe dentro de nós nos sentimos seguros de ir para além. Nós nos sentimos confiantes de ajudar as pessoas. E a gente começa a distribuir. E distribuir em qual sentido eu falo isso para vocês? O dar. Quando a gente começa a dar, a gente começa a promover um pequeno desequilíbrio. E é esse desequilíbrio que faz com que a gente seja retribuído. Porque você dá tanto, você serve tanto, que você acaba trazendo para si aquilo que você mais deseja. Isso faz sentido para vocês? Ei, Cris, Andréia, boa noite, pessoal, Larissa. Faz sentido isso? Porque se você continuar com uma postura de recebedor, a vida não vai te dar aquilo que você deseja. Você vai se ver sempre como vazio. Eu vou mostrar isso para vocês, deixa eu fazer aqui, ó. O que acontece? O que acontece nos casos que a pessoa ela se vê travada? Vamos supor, deixa eu pegar esse. Olha. Vamos pegar. Tinha uma cliente minha que ela desejava muito ter um relacionamento saudável, ela queria construir família, e ela não entendia por que nada dava certo, por que toda hora os relacionamentos fracassavam, e ela ficava muito triste com isso. Ela era uma mulher de muita assim, energia, mas ela não conseguia entender por que a vida dela travava. E aí, pessoal, quando a gente começou o atendimento, ela trouxe o posicionamento da seguinte maneira: ela se colocou aqui no meio, e do lado dela ela colocou o pai, e do outro lado ela colocou a mãe. Cadê a mãe? São dois pais lá. Aqui, ó. Ela colocou a mãe. Eu te pergunto, vocês que às vezes até mesmo são leigos nesse ambiente aqui há espaço para alguém entrar na vida dessa pessoa? Ela está abrindo caminho para ter um relacionamento, para um homem fazer parte. Vamos colocar esse homem no campo aqui, ó. Deixa eu trazer mais para cá. Por exemplo, ele entrou aqui. E agora? Onde que ele vai ficar? Ele não tem um lugar.
Não adianta. Ele aqui vai ter que tirar alguém para ele fazer parte. Ele aqui, ó, vai ficar na frente do futuro dela. Não tem um posicionamento aqui, não tem relacionamento, não tem como você construir relação. E aqui a gente vai ver outros pontos também. Vamos colocar os objetivos de vida dela, os sonhos, projetos. Vocês acham que aqui ela consegue ir para a vida? Ela se sente abençoada e autorizada para ir? Ou ela ainda vai querer ficar nesse lugar porque ele é confortável, ele traz segurança, traz amor? Será que esse amor vale o preço que ela está pagando de não ter um relacionamento, uma carreira? Então muitas vezes você acaba optando o seu ganho. Você sempre tem ganhos, tá? Em qualquer situação. Por mais que você não perceba, o ganho dela aqui está em segurança, em proteção, em cuidado dos pais. Mas quando você vê sobre a ótica de construir um relacionamento, não tem espaço, a pessoa não entra aqui, ela vai ter que tirar alguém, vai chegar chutando. Não, isso não acontece, porque senão você é mal visto. Então, qual que seria o primeiro passo para ela poder sair disso daqui e construir relacionamentos mais saudáveis? Ela dar um passo para frente. E quando ela dá esse passo para frente, ela já fica mais próxima, né, de permitir que alguém entre na vida dela. E esse é o fluxo da vida, pessoal. Isso aqui não tem mistério algum. Isso aqui é um posicionamento. A forma como ela se percebia, no fundo, revelava que ela ainda se via como uma criança que depende dos pais. E aí como que se traduziu na vida dela? Relacionamentos fracassando, projetos que não vão para frente. Outro caso também muito comum. Uma cliente, uma vez que falou que desejava ir para o futuro dela, que ela tinha projetos, que ela queria construir uma carreira, que ela se via próspera nesse lugar. Mas quando a gente começou o atendimento, ela trouxe ela aqui e trouxe a mãe atrás dela, nessa posição assim. E eu te pergunto, esse é um lugar leve para ela ir para os projetos dela? Ou é como se ela estivesse carregando a própria mãe para os sonhos? Isso não se torna algo mais pesado quando você tem que levar alguém para os seus sonhos? Será que não seria um lugar melhor se cada um tivesse o seu sonho aqui, cada um continuasse olhando para a vida? Então essas perspectivas vai nos mostrando o caminho que cada um se encontra. E qual que é o verdadeiro caminho? O caminho é quando você olha para a vida. O caminho é quando você tem esse desejo de olhar para a vida. Quando você respeita, ó, cada um tem o seu lugar aqui, ó. Deixa eu botar masculino no lugar certo, ó. Cada um tem o seu lugar. Então a constelação, pessoal, por mais que vocês vejam coisas bizarras aí, distintas, né? Ela é muito simples. Ela te revela o caminho. Você tá ali travado, aí você vê, este não é o caminho. Tá, agora eu sei que este é o caminho. Siga. Acabou. Por isso, hoje eu me vejo como um facilitador de soluções, porque isso daqui fica óbvio quando você é adulto. E aí vem outro passo, né, importante nessa caminhada. É você estar lado a lado com a sua criança. A verdade é que, ó, a sua criança te acompanha, a sua criança olha para o futuro, porque a criança, ela sonha, ela tem desejo, ela quer brincar, ela quer se divertir. É isso que as crianças fazem, elas imaginam. Só que aqui nesse caso, essa pessoa tem agora a criança dela ao lado e ela dá mão para essa criança para ir para esse futuro. E aí a criança pode se divertir. O que acontece muitas vezes também é que essas crianças, elas ficaram presas lá no passado por conta de alguma dor, um trauma que aconteceu. E o que hoje você pode fazer por essa criança? O que você pode fazer é ir até lá e dizer: minha querida criança, eu sinto muito pelo que aconteceu. Agora eu vejo que eu te abandonei, porque você tem que trazer a realidade. Se você negar a realidade, você não sai do problema, você não sai da amarra. Então diz para sua criança: agora eu vejo que eu te abandonei. E eu vejo, minha criança, o quanto você precisou ser forte por nós duas, o quanto você precisou suportar enquanto eu estive ausente. Mas agora eu olho para você, eu reconheço a minha criança. A partir de hoje, deixa que dos problemas eu cuido.
você apenas se diverte, minha criança. Perceba como isso muda, pessoal, o peso que você tira dessa criança que às vezes passou por situações pesadíssimas, como abuso, porque não tinha nenhum adulto por perto. E quando você olha para essa criança, nesse momento aqui, você resgata ela desse trauma do passado e finalmente você pode ir para a vida com ela, seguir por um caminho mais leve, porque querendo ou não, adulto é quem resolve o problema, crianças não resolvem. E você precisa ter essa compreensão. E quando você percebe isso, que muito do que aconteceu na sua vida vem das suas escolhas erradas, quando você entende que muito do que aconteceu desses problemas vem da sua desconexão com a realidade, dos padrões familiares e da sua imaturidade. Imaturidade, você precisa assumir que durante muito tempo carregou esses padrões, viu as coisas desse lado mais infantil, não resolvia problemas. Eu vou contar uma história para vocês. Tinha uma criancinha há muito tempo que ela gostava muito de se divertir, ela pegava os carrinhos, brincava e ela fazia tudo isso sozinha, ela não dependia de ninguém. Só que um dia essa criança passou por vários conflitos, viu os pais brigando, ela começou a se sentir acuada, ela se sentia insegura, ela não gostava de conversar, ficava quietinha. E essa criança foi crescendo. Até que um dia essa criança cresceu, tinha medo de se relacionar, não conseguia conversar com as pessoas, ficava mais quietinha. Um dia, quando ela cresceu mesmo, se tornou adulta, ela adoeceu. E quando ela adoeceu, ela pôde finalmente se conectar com essa criança. Olhar para ela, dizer, agora eu vejo com você, agora eu vejo você, agora eu estou com você, minha criança. Eu sinto muito pelo que aconteceu, mas agora eu estou aqui, eu sou pai e mãe da minha criança. E eu vou te dar tudo o que você precisa. Ninguém mais pode fazer isso por você, somente eu. E quando essa criança tem essa confiança em você, acredite, vai ser uma explosão de energia. Eu falo isso, pessoal, porque essa criança durante muito tempo foi a minha criança. Eu busquei em vários lugares diferentes. Eu fui para o teatro, eu fui para a advocacia, eu ainda sou advogado, mas eu não tinha o resgate dessa criança. É como se eu evitasse olhar para ela. Hoje eu falo com várias pessoas, eles me veem alegre, comunicativo, mas lá no passado eu tinha medo, eu ficava quietinho, eu quase não tinha muitos amigos. Então, quando a gente chega no momento, a gente olha para essa dor, a gente percebe que nós não somos ela, mas nós compreendemos o caminho com responsabilidade. Nós começamos a dizer não para aquilo que nos levou para aquele estado de dor. Meu amigo, você vai arranjar uma energia que você não vai saber de onde isso vem. E pode perceber, a pessoa que está passando por sofrimento, por doença, ela já não tem aquela energia, o desejo pela vida. E é isso que está acontecendo com as pessoas. Nós precisamos, olha aqui o que a Andrea falou. Nossa, é normal até sentir raiva da criança que nos lembra na infância, porque ainda não ter olhado, por ainda não ter olhado e perdoado. E é isso que acontece. As pessoas, elas se machucam hoje, no momento atual, elas se martelam com os pensamentos, elas vão para o passado, elas vão para o futuro, na ansiedade, e elas ficam lá, por conta do medo de olhar para essa criança. E quando você percebe, pessoal, só existe o presente. Nós vivemos eternos presentes. Então o passado, ele também pode fazer parte do seu presente. Se você não olhar para ele e dizer, obrigado ao que veio me ensinar. Agora você pode partir. E quando você só fica olhando para o futuro, você perde a oportunidade de aproveitar o presente. Então quando você traz a sua energia para esse aqui, para esse agora, você começa a viver a vida. E o grande segredo da vida, depois que eu comecei a estudar mais a história de Jesus, eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela vida. E ver cada vez mais sentido naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, na forma que eu ajudo as pessoas. Porque Jesus veio apenas nos revelar
verdadeiro Pai. E quem é esse Pai? Esse Pai está em uma igreja, esse Deus é um velhinho lá no céu que olha por nós? Não. Esse Deus, Ele é a bondade que está em tudo, Ele é a beleza das coisas, Ele é a verdade que se revela para nós. E o grande objetivo de Deus na nossa vida e na vida de todos é que Ele possa agir por meio de nós para tocar mais pessoas. Porque quando você encontra o seu caminho, quando você desperta em si essa criança que deseja viver, Ele pode se expressar por meio de você. Então, quando Jesus fala que para os discípulos, no livro do apócrifo de São Tomé, ele diz o seguinte: sejais como essas criancinhas, pois são elas que entram no reino dos céus. E os discípulos, sem entender, perguntam: se formos criancinhas, mas como que nós vamos voltar para a barriga da nossa mãe para voltar a ser criancinha? E aí ele diz com uma sabedoria profunda: assim como é em cima é embaixo, assim como afora é dentro. Não sejas mais masculino, nem feminino, porque não é na projeção de cada polaridade que você encontra a união, mas sim dentro. Não foi exatamente isso, mas o que ele quis dizer é quando nós acessamos essa união das nossas partes, quando nós reencontramos aquilo que foi separado. E a melhor técnica que hoje eu vejo para ajudar as pessoas que estão com esse sentimento de frustração, de tristeza, é perceber dentro de si, ou atrás de você, o seu pai e a sua mãe. Perceba o seu pai tocando o seu braço direito, seu ombro direito. Perceba a sua mãe encostando no seu ombro esquerdo. Vou ver se está certinho aqui. Sinta no seu coração esse momento. Mesmo que os seus pais não estejam mais presentes ou então visíveis, digamos assim, sinta essa energia entrando no seu corpo, sinta essa vida chegando até você. E quando você se vê como completo, você sente que dá vontade de dar um pequeno passo à frente. E é esse passo que te conecta com a vida. É esse passo que vai trazer mais abundância, mais prosperidade, porque você está completo. E quando você olhar para os outros, você vai enxergar nessas pessoas que estão te xingando às vezes, falando mal de você, te criticando, você vai enxergar o pai e a mãe dessa pessoa atrás dela. E é isso que muda. Porque a gente começa a olhar todo mundo com o pai e com a mãe. E aí a gente não precisa fazer aquilo que os pais deveriam ter feito. Os pais daquela pessoa, a gente faz o suficiente. Aquilo que supre o acordo daquele combinado. Em relacionamento, pessoal, é basicamente isso. Cada um tem a sua parte. Cada um tem uma polaridade masculina e feminina. O que acontece é que muitas vezes a gente quer ocupar o lugar do outro. E como eu falei para vocês, para tudo nessa vida existe um caminho. Para ficar rico, para ficar saudável, né? Existe um caminho. Não busque atalhos. Quanto mais atalhos você buscar, mais você vai estar evitando a dor. E esse é o primeiro sinal de caminhar para o fracasso. Porque o adulto sabe que cada processo tem o seu momento, tem o seu progresso. Então respeite a sua caminhada, se divirta. A grande verdade sobre a vida, que hoje eu tenho essa consciência, é sobre experienciar, é sobre estar presente. Se hoje você está aqui, esse é o maior presente que você pode estar se dando, de receber isso, porque eu descobri em mim esse desejo pela vida através da dor, mas você não precisa passar por isso, você pode encontrar um caminho mais saudável. E o caminho é esse, o caminho é olhar para si, como que eu posso dizer, não é se perdoar, que eu não uso muito essa palavra, mas se aceitar. Se aceitar é o primeiro passo, porque quanto mais a gente nega aquilo que aconteceu no passado, mais desse passado vai se revelando para que a gente possa olhar para ele. Então tudo aquilo que você evita vai se mostrar para você. E às vezes o que você mais precisa é justamente olhar para isso, se render, se envolver com aquela experiência e entender o porquê disso ter acontecido. E é a partir daí que você pode traçar uma nova história, uma nova trajetória e ser uma nova pessoa, porque é possível se mudar.
mas tem que querer, tem que desejar. E para isso tem que ter vários personagens internos, porque vocês me veem mais tranquilo, hoje eu tô mais de boas, mas tem dia que eu inspiro do nada, assim, no meio da academia, eu resgato essa força, essa vida, esse desejo, eu falo, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, porque é isso, pessoal, tem dias e dias, mas a gente sempre precisa se conectar com essa verdade que nos revela a verdadeira vida. Então, quando a gente fala sobre essas amarras, não crie, não ponha mais resistência. Chega de colocar resistência naquilo que te traz mais sofrimento. Olha para isso. Se renda. E isso vale tanto para lutos, por exemplo. Quando eu fiz uma constelação uma vez de uma pessoa que a mãe morreu na pandemia. E para ela foi muito doloroso, porque ela não teve acesso à mãe e não conseguiu nem enterrar a mãe. Essa pessoa passou por uma dificuldade muito grande, porque ela precisou, no dia seguinte a mãe foi embora, e ela precisou ser forte, cuidar dos filhos, a vida seguir. E aí na constelação ela desmoronou, porque ela estava ocultando essa dor 5 anos, né? 2020, 21, 22, 23, 24, 5 anos. Depois de 5 anos que ela conseguiu desmoronar, chorar, se render, ser vulnerável. Então toda a força que ela emanava, que ela revelava, nada mais do que adoecia ela. Então a gente precisa se sentir vulnerável às vezes. As pessoas não querem se sentir vulneráveis, né? E a primeira pessoa que vai ganhar quando você olha para isso é a sua criança interior. E até sentir raiva é algo normal. A gente não pode ocultar os nossos sentimentos. Sentir raiva muitas vezes é o combustível para você sair daquele lugar. Quando você vê, por exemplo, acho que a Andréia, né? A Andréia está se candidatando à política. E aí ela percebe várias coisas que não estão funcionando na cidade dela, que poderiam ser melhores. E esse estado que às vezes ela cria de raiva, de emoção que antecede essa raiva, naturalmente esse impulso, esse combustível para ela fazer a diferença no mundo. Então não tente negar um sentimento. Olhe para isso. O que esse sentimento quer me revelar? Porque por trás da dor existe a correção, existe a reorganização. E todo o universo, pessoal, por mais que pareça caótico, está tudo no lugar. E se você adoece, se você fracassa no seu relacionamento, é porque você está opondo resistência em algo. Então, a partir disso, aceite, assuma o que está acontecendo e a partir daí, mude e escolha o caminho mais saudável, que é ir para a vida, que é ajudar as pessoas e as pessoas passam a se inspirar em você. Você passa a ser uma pessoa que começa a ajudar os outros, não pela necessidade, mas pela inspiração. E não existe forma melhor de ajudar as pessoas. Na minha casa, por exemplo, eu lembro que o meu pai não gostava de fazer exercício físico, minha mãe também, minha mãe nunca foi de malhar. Eu comecei a malhar, fazer meu suco verde, me cuidar. E aí eles foram vendo que eu estava me sentindo bem, que eu estava tendo resultados profissionais, estava tendo resultado na saúde, nos relacionamentos. E aí eles começaram a adotar sem ninguém falar nada. Hoje meu pai gosta de ficar caminhando, e caminhar é o melhor exercício para você ter novos insights, para você ficar ali no seu mundo conversando com você. Então assim, a gente precisa voltar para o que é essencial, porque senão a nossa vida trava. E quando travar, olha para aquilo que aconteceu. Não fique mais evitando. Chega de trazer mais sofrimento. Você pode ser a pessoa que vai mudar o destino da sua família, que vai trazer novos hábitos, novos padrões para as próximas gerações. Mas você precisa acreditar. Isso faz sentido para vocês? Porque é isso a constelação, é entender o que te travou e seguir por um novo caminho. Não tem mistério, pessoal. A constelação, para mim, é a melhor ferramenta de busca de solução. Porque você começa a ver as coisas como adulto. E aí você não fica 10, 20 anos num terapeuta lá, que eu já fui em psicólogo. Gente, eu não vi mudança nenhuma. Não, nesse caso, tá? Eu tenho psicólogas aqui que eu conheço, que eu admiro, que eu super iria. Mas é como se você buscasse o pai e mãe naquele profissional e você não sai do lugar. A pessoa que eu uma vez atendi, ela estava 20 anos em tratamento e não tinha mudança. Eu perguntei para ela, e aí, você quer realmente sair disso?
Eu não estou vendo uma postura adulta frente ao problema. Você paga caro nos seus atendimentos, você paga caro na constelação, mas para quê? É para o seu ego, para dizer que você está tentando, mas nada dá certo? O que está acontecendo? A pessoa precisa entender que ninguém vai salvar ela, a não ser ela mesma. E esse desejo, ele precisa vir com essa força. Desejo de ir para a vida, de amar a vida, de ter consciência. A consciência é uma autocrítica todos os dias que você faz de si mesmo. Não tem mistério, pessoal. Chega de viver uma vida buscando atalhos, mas tem um porém. Quando você não tem as ferramentas necessárias, é que você busca ajuda para fazer o processo e depois seguir com as suas próprias pernas. O facilitador nada mais é aquela pessoa que vai te ajudar, iluminando o seu caminho, percorrendo junto com você no meio da caverna, mas vai chegar uma hora que ficou claro que você está ali na porta, agora com você. Você tem que se ver como capaz de ser um solucionador de problemas. O que hoje está incomodando todo mundo é que estamos vivendo uma sociedade mimimi, de pessoas que só reclamam de tudo. Pessoas que querem só o conforto, coisas cômodas para a vida, mas não querem fazer por onde. E a vida tem desses sacrifícios. E é por meio da dor que você também encontra, muitas vezes, a solução dos seus problemas. Faz sentido tudo que nós falamos hoje? Então, para a gente fechar o raciocínio, não veja essas amarras como o fim da linha. Não veja a doença como uma inimiga. Não veja o fracasso em um relacionamento como o fim da sua vida. Ah, os meus filhos foram embora, o que vai ser da minha vida agora? Eu não tenho mais objetivos. Muitas pessoas passam por isso, viu? Que os filhos vão para a vida e aí a pessoa agora já não tem mais o que fazer. Sabe por quê? Aquela criancinha que existe dentro dela não pode mais sonhar. Para ela, o objetivo da vida era ser mãe, mas ser mãe é uma função que é temporária. Você transmite a função de ser mãe para que aquela pessoa seja mãe da própria criança, assim como a função pai. Gente, isso tem que ficar óbvio na vida das pessoas. Ser pai e mãe da sua criança. Não tem prêmio maior nessa vida de que olhar para sua criança e dizer, deixa que eu resolvo. A Cris mesmo, né? A Cris está na live. Cris, eu sempre falo, Cris, você é capaz de você dar conta. Hoje ela está fazendo os movimentos, está estudando marketing, está falando, fazendo live. Durante muito tempo ela negou isso dentro dela. A Michelle também. Michelle é outro grande exemplo, passou pela formação. Já deu até 2 aulas bônus lá para as pessoas sobre astrologia. Então é isso, é sobre você encontrar isso dentro de você. E não é difícil, tá? Não é difícil, mas exige de você atenção, ser um observador de si mesmo, se encontrar. Um exercício que eu sempre faço com as pessoas, hoje eu não vou fazer aqui não, senão a live vai durar 2 horas, é você tocar o seu coração. Feche os olhos, toca o centro do seu coração. Comece a perceber por tudo que você é grato na sua vida. Mas não grato pelo ar que acabou de passar nas minhas narinas, grato pelos passarinhos, não. Grato porque hoje eu consigo ter acesso a essa mudança. Grato porque hoje eu posso fazer diferente. E traga de uma forma que seja genuína, porque não adianta você só falar. Palavras vãs e nada não vai mudar. Então sinta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou amado. Eu sou livre. Foi como foi, acabou. Agora eu escolho o meu caminho. Eu assumo as rédeas da minha vida. Não tem mistério, não. É você acreditar. Hoje eu só vejo as coisas acontecendo, se realizando na minha vida, porque eu creio nisso. É bom demais. A Thaís, por exemplo, é outra pessoa aqui que hoje está realizando um grande sonho, que era de ser arquiteta, de ter a possibilidade de ser o que ela desejou. E é por isso que eu só me cerco de pessoas que querem, que desejam dar esse passo, que buscam de fato encontrar em si aquela criança que quer se divertir e não mais aquela criança abandonada.
O mundo não precisa de mais crianças abandonadas, o mundo precisa de pessoas, de crianças que querem se divertir, que querem brincar para que Deus possa se expressar por meio de você. Deus é a imaginação, é a criação, é o potencial criativo. Não há como existir dor, doença em um corpo de vida, em um corpo que busca a vida, que deseja por mais vida. Isso só se multiplica. Isso aqui contagia as pessoas. Seja doido, já tem muita gente normal aí adoecendo, destruindo o mundo, né? Seja doido, você faz a sua criança se divertir e brinque com ela. Brinque muito, porque todos nós podemos encontrar um novo caminho. Todos nós podemos fazer diferente. É por isso que eu sou muito grato, né, pessoal? Nós estamos chegando à 7ª turma da formação de constelação familiar. E hoje eu chamo a formação de o seu verdadeiro lugar. Por quê? Quando você encontra o seu verdadeiro lugar, você pode expandir. Agora, seria ruim se você fosse, por exemplo, vamos ver, se você fosse uma fruta, uma árvore que dá, deixa eu ver, é difícil desse exemplo, mas vamos supor que você fosse uma árvore de maçã. E aí você é colocada lá no meio do deserto do Atacama. Ali vai ser quase impossível você ter frutos. Ali vai ser muito difícil para você conseguir ser essa vida, essa abundância. Então esteja em ambientes que possibilitam para você essa facilidade de ser vulnerável, de contar aqui, de ser quem você é, de se divertir. Porque o nosso ambiente, percebam bem, que quando você vem de uma família com bons padrões, mas você vai para um ambiente ruim, o ambiente ruim ele acaba com tudo aquilo que você recebeu. Então mesmo que você tenha herdado coisas boas, o ambiente ruim ele adoece, ele destrói. Então se você tiver em um ambiente que hoje está travando o seu sucesso, o seu caminhar para aquilo que você deseja, volto a repetir, diga não, isso eu não quero. Porque o seu ambiente ele é uma extensão da sua mente. Se você não consegue mudar o que está acontecendo em volta, é porque o software está com problema. Então você tem que voltar lá para o passo inicial, ficar mais com você, resolver e depois expandir. Que esse é o princípio das polaridades. Mas isso é para outra live, né? E hoje, pessoal, hoje estou aqui para avisar que nós vamos ter a abertura oficial das pré-inscrições da formação em constelação familiar. A minha formação é um lugar que realmente eu busco pessoas que desejam. Vocês veem aqui que quem está comigo são basicamente os mentorados, a Thaís, a Michelle, né? Quem mais? A Cris, quem mais está aqui? Gabriel, a Andrea, todas essas pessoas participaram. E o que eu mais sou grato de perceber que nunca é só um curso, é algo que muda de fato a sua vida para sempre. Porque você passa a perceber a vida com uma outra ótica. Você passa a ver os problemas não com aquela indignação, com aquela raiva, mas sim como parte de algo que está acontecendo para nos levar para um novo padrão. Então, se você deseja participar, se você deseja, fala comigo, tá? Fala comigo, me manda uma mensagem para eu saber que você quer estar. Hoje eu estou trazendo a condição que é o melhor momento para participar da formação é nas pré-inscrições, que eu trago mais de R$1.000 de desconto. Então, você entrando agora, você paga R$1.997 e dependendo da sua situação, o que você estiver passando, você me fala, Vitor, olha, para mim ficaria melhor em até 8 vezes de 250. E aí vem de um pacto que eu e você a gente vai fazer de adulto para adulto. E aí você honrando direitinho, você pode me enviar mensalmente por Pix sem te comprometer. É algo que eu faço justamente porque eu acredito no que eu entrego para as pessoas, no que as pessoas vão também levar para as suas vidas. E o principal da formação, pessoal, o que eu mais gosto de lá, é que muitas vezes as pessoas nem... A Michelle é um caso disso, né? Nem sabe que precisa da formação até fazer a formação, né? E essa turma foi muito engraçada anterior, porque nós tivemos uma contadora que caiu de paraquedas, uma pessoa que nunca tinha visto falar de constelação lá de Moçambique. O pessoal lá de Moçambique entrou lá e fez a formação. E todas essas pessoas, elas são transformadas, porque são histórias que você às vezes não enxerga, né, que te travam, mas que não são suas. E quando você liberta isso,
E tem outro ponto, tá? São 5 meses. Não é tipo assim, 4 encontros, 5 encontros. São 5 meses pra gente fortalecer essas sinapses no seu cérebro, para que você seja essa mudança. Então você precisa desejar, você precisa querer, você precisa se tornar. E nós justamente vamos estar no ambiente para isso. Nós somos ali, vocês vão estar 100% próximos de mim, a gente conversa. Se tiver dúvida, você me manda a dúvida. É claro que eu não consigo responder sempre, a todo instante, mas quando eu ver que você tem dúvida, eu vou falar com você. Outro ponto também, as aulas são ao vivo, então ali é o momento mais importante. Você vai ver que nos primeiros encontros vai ter uma certa resistência, porque é domingo, né? Você podia estar em família, estar se divertindo, mas eu também podia estar com a minha família, com a minha namorada, me divertindo, mas eu estou ali por um propósito, de ajudar as pessoas que desejam. Então quando você escolhe estar ali, quando você busca de fato começar a vivenciar a constelação, porque constelação não aprende aqui não, tá? Você não aprende fazendo um cursinho gravado, você não aprende com uma experiência ali só de assistir, você precisa vivenciar, você precisa ser colocada nesse movimento, você precisa estar ali em contato, você precisa ser vulnerável. E é por isso que a constelação ela ressoa ao longo da vida, na sua semana, nos seus familiares, porque ali você começa como que eu posso falar? A soltar aquelas camadas de personagens que você precisou se moldar. É 100% online, Merice, ao vivo, todos os domingos, viu? Pode me chamar, me chama no direct, quem quiser. Essa possibilidade que eu tô trazendo é só para quem tá na live mesmo, porque lá quando você for acessar por meio do site, lá na minha bio, já é outra coisa, você vai ter que usar o cartão de crédito, que aí fica mais caro por conta das taxas. Essa eu trago sempre para quem realmente busca, para quem quer estar comigo, para que a gente possa manter essa filosofia de vida viva, só isso. Porque eu acredito muito, eu gosto da constelação, eu vivo a constelação todos os dias. E outra coisa, você não precisa se tornar um constelador, que é muito diferente de ser constelador, que as pessoas têm uma dificuldade de fazer constelação e de ser constelador. Ser constelador é algo que você não precisa ter os bonequinhos, você não precisa ter clientes, você simplesmente é. Quantas pessoas que eu conheço que hoje fazem constelação, mas promovem segregação, fofoca, briga, separação? Isso aqui não é constelação. Constelação é inclusão, é você cooperar, é você unir o que estava separado. Então aqui não existe concorrentes, tá? Esse é o principal ponto. Mas quando você se enxerga neste ambiente, que todo mundo, quanto mais você é aquilo que você deseja ser, e você está no ambiente seguro, todos ganham. Isso que é o melhor, mais gostoso da constelação. E além disso, né, serão 20 encontros ao vivo nessa turma comigo. E pessoal, talvez essa seja a última turma, tá? 100% ao vivo. A próxima turma eu estou pensando em trazer mesclado, fazer parte de conhecimento mesmo gravado, e a de vivência de constelação ao vivo comigo. Mas então essa talvez seja a última participação de todos, 100% ao vivo ali presente. Então estejam comigo para a gente fechar esse ciclo na 7ª turma. Ô, glória, coisa boa, né? Há 5 anos atrás estava deitado na cama de um hospital, passando por um câncer e metástase, e hoje estou aqui ajudando pessoas saudáveis, bonito, feliz. Não tem preço quando Deus ele chega na sua vida, ele abre as portas com todas as forças que ele tem, porque ele é o Pai, ele é quem é o Criador, e ele só quer agir por meio de você. Então, quem quiser estar comigo, o início das aulas, né? O início das aulas é no dia 17 de novembro, então você consegue se organizar até lá, tá? Hoje são as pré-inscrições, pessoal. O lançamento oficial vai ser no dia 5 de novembro. Então até lá já vai para um valor bem mais alto. Aqui é a oportunidade de quem já me conhece, eu nem fiz tráfego pago, aqui é orgânico, do orgânico mais possível. Então quem desejar estar comigo pode me chamar no direct, tá? Que essa oportunidade é só pro direct. Nós vamos iniciar essa jornada e venha com muito desejo. Venha com a vontade de servir. Não queira nem saber o que é a constelação, não queira nem colocar um preconceito na sua cabeça. Apenas deseje estar lá e se permita vivenciar cada experiência, porque a cada aula eu mesclo o conhecimento teórico com as vivências. Então a gente vai misturando ali, você vai se conectando com as pessoas, a gente faz dinâmicas em duplas, às vezes em trio, às vezes em grupo, dependendo de como a turma estiver, né?
A gente faz um trabalho para olhar para o dinheiro, olhar para a saúde, olhar para os relacionamentos, olhar para a família, olhar para tudo. Então a transformação primeiro acontece por você, depois pro outro. Por isso que eu falo, não é uma formação que é só para formar consteladores, é para ajudar pessoas que querem sair dessas amarras, que querem de fato se libertar, e um grupo que a gente tem de 20 a 30 pessoas justamente para a gente promover um ambiente seguro ali, para que eu esteja com você e a gente consiga levar cada vez mais adiante esse movimento sistêmico. No mais, pessoal, acredito que seja isso. Espero ter ajudado vocês. Comentem essa live para que outras pessoas possam perceber que valeu a pena. Já vou soltar ela aqui no feed. E quem quiser participar da próxima turma da formação, me chama no direct, porque dia 17 de novembro começamos essa jornada e vamos até 31 de março. Quando você não conseguir participar das aulas ao vivo, você consegue assistir elas gravadas no nosso grupo do Facebook. Mas sempre se lembre que o presente é o momento mais importante das nossas vidas. Tem gente que até se arrepende quando acaba porque não conseguiu estar em algum momento que poderia ajudar, mas tudo acontece como tem que ser, né? Então, pessoal, muito obrigado, excelente noite. Me chame no direct, você que quer participar da próxima turma, e eu vejo como eu posso te ajudar. Tchau, tchau, até uma próxima, nos vemos em breve.